KNAI. Então, parte de NCM tranquilo, né? Você identifica pela tabela TIP. Você entra aqui, tabela TIP, né? Ó, cadê? Eu tinha colocado TIP 2024. Por aqui é uma forma de você observar, ó, a tabela TIP, tabela DPI, você sempre vê a última atualização. E aqui tem os produtos com NCM, tá vendo? A tabela TIP é específica para você saber a alíquota do IPI, mas você também consegue pegar sobre qual produto se trata aqui, né? Os códigos. Aí vem uma questão que ela é bem interessante também, que você que trabalha em empresas na área fiscal, até fale aí o que você acha. Na prática, galera, muitas pessoas da área fiscal dizem que não tem que analisar NCM. O cadastro, a validação do cadastro do NCM, que isso não é um trabalho da área fiscal, que é um trabalho de outra área. Por exemplo, sei lá, a área de compras, a área de vendas, o cliente que tem que fazer esse tipo de coisa e não tem nada a ver com a área fiscal. A área fiscal não deveria se preocupar em analisar cadastro de NCM. O que você acha sobre isso? Coloca no chat. É importante para que esse professor aqui doido saiba a sua opinião, tá bom? Porque eu tenho uma opinião sobre isso. Eu quero saber a sua opinião. Eu te mostrei que a NCM é uma das codificações principais porque você identifica que tipo de produto é esse. Através da NCM eu também te falei que você consegue identificar qual é a alíquota do IPI. Né? Te falei na última aula e estou trazendo essa informação aqui de novo. Porém, na prática, muitos escritórios de contabilidade e muitas áreas fiscais de alguma empresa, eles ficam bravos de analisarem a NCM porque eles dizem que não é atividade da área fiscal. Analisar o cadastro, entende? Validação de cadastro. Eles falam que isso é atividade de outras áreas, como área de cadastros, área de compra, área de vendas e por aí vai. Que na área fiscal isso já tem que chegar validado, tudo bonitinho. Qual é o seu pensamento sobre isso? Você consegue opinar alguma coisa? Coloca no chat. E você que não tem conhecimento sobre isso, que está aqui aprendendo do zero, o que você acha? Mesmo sem ter esse conhecimento, o que você acha? Pode colocar no chat. Coloca no chat pro professor. Pode falar o que você pensa, não tem problema não. Coloca aí. Eu vou compartilhar com vocês a mesma coisa que eu falo dentro do curso fechado, que eu falo para os alunos, no módulo de NCM, tá? Ao meu ver, eu acho que nós precisamos fazer a análise. Eu acho que não é nossa responsabilidade fazer os cadastros, e isso, teoricamente, talvez não deveria estar abaixo da área fiscal. Ficaria mais fácil estar numa área de cadastro numa empresa que tivesse a estrutura com a área de cadastro. A gente sabe que, dependendo do escritório, é você que faz tudo, né, na empresa. Mas eu acho que a questão de cadastro não deveria estar na área fiscal. Mas a validação, eu acho muito difícil tirar isso da gente. Por quê? Porque a NCM, cara, se você confiar 100% na forma que está cadastrado ali e não teve validação da área fiscal, e esses caras cadastraram a NCM errado, mas vai dar um estardalhaço tão grande no fechamento fiscal que não adianta depois você falar que a culpa é da área de cadastro, a culpa é da área de compras, de vendas que fez errado. Eu não curto muito isso, entendeu? Então eu prefiro analisar esse negócio para não dar uma treta. Eu vou te explicar uma coisa, vai ter um dos assuntos que eu vou falar com você, que é a substituição tributária e o PIS e COFINS monofásico. O último assunto que eu vou falar aqui com vocês. Que vocês vão perceber que a análise é 100% em cima do NCM, do PIS e COFINS monofásico. O que eu tô querendo dizer para vocês? Que a área fiscal fala, não sou eu que tenho que observar esse tipo de coisa, a NCM tem que vir certa para mim. Então eu só pego o pedido de venda, transformo ele em nota fiscal. O pedido de venda, quem tem que fazer é o faturamento, tal, aquela coisa toda, eu transformo em nota fiscal e vai que vai. Eu não tenho que ficar observando isso. E aí vem um detalhe que acontece nos escritórios que ocorre muitos erros. A não análise do cadastro de NCM faz com que vários produtos sejam vendidos de forma incorreta. Quando você está vendendo para uma outra empresa, se a área fiscal da outra empresa for muito boa, ela vai ver que em vez de você colocar, por exemplo, a NCM, sei lá, a NCM de caranguejo aqui, ó, caranguejo, você colocou a NCM de lagosta. Em vez de você colocar 14 aqui, tá vendo? Você colocou 15. Se for uma empresa boa, se você estiver vendendo para outra empresa, a área fiscal vai observar isso, se os caras forem bons na análise de nota.
Na análise de NCM, que é o que eu ensino para os alunos dentro do curso. Analisa esse negócio, vê que esse papo de cá não é obrigatoriedade nossa. Tudo que impacta a tributação, a gente tem que olhar. Como assim, cara? É isso que diferencia um analista de um assistente. É isso que diferencia um especialista de alguém que é amador. Como assim eu não vou analisar algo que impacta a tributação? Você não vai observar algo que impacta seu salário? Não vai observar? Você vai deixar a empresa descontar o que for do seu salário e não vai observar? Porque não é trabalho seu observar o que o departamento pessoal está fazendo na sua folha de pagamento? Como assim? Você não vai olhar o seu lerite, cara? Não faz sentido, entende? Tem pessoas que não olham, mas não faz sentido. Você fica à mercê de alguma coisa acontecer errado e você nem pegar esse errado. E você vai falar o quê? Na hora que der errado, ah, mas não sou eu que tenho que analisar, é o departamento pessoal. Tudo bem, mas se você não fica fazendo isso, às vezes diferença de pequenos reais ao longo de vários anos vai dar um estardalhaço no seu salário. Então você tem que analisar, porque o maior interessado no seu salário é você, não é a empresa. A mesma situação nós pegamos aqui. Se eu erro a NCM no pedido de venda e transformo a nota fiscal e vendo para uma empresa, se a empresa do outro lado, a área fiscal, não estudou aqui com a gente, não está dentro do treinamento da área fiscal aqui do professor, não tem essa vontade, esse desejo, essa análise de pegar a nota, não vai observar que errou a NCM. E os caras vão dar entrada na nota errada e assim sucessivamente as coisas vão seguir. Se você vende para uma pessoa física, consumidor final, aí quem é? O consumidor final vai pegar que a NCM está errado? O consumidor final vai olhar lá o código da NCM, porque a descrição do produto pode estar certo na nota fiscal. A descrição lá, caranguejo, aqui, ó, pode estar certo. Só que o número da NCM tá errado, cadastraram errado no sistema. É isso que eu quero dizer. O nome tá certo, mas a codificação tá errada. Você vai vender, sei lá, para Dona Maria. Dona Maria, ela não entende nada disso, é consumidora fiscal. Você acha que ela vai olhar o número da NCM e vai falar: mas peraí, essa NCM é de caranguejo, não é de lagosta. Não faz sentido, porque o nome tá certo. Ela tá comprando lagosta, levando lagosta. Então, assim, o erro ele vai acontecer por causa de uma falta de análise. Beleza? Porém, quando nós estamos falando principalmente de empresas que têm produtos monofásicos, e vocês vão ver, se errar a NCM e pegar uma NCM que deveria ter produto monofásico, e o cara errou o número, foi uma NCM que não tem produto monofásico, e o seu sistema não é extremamente automatizado, você vai errar o PGDAS e vai fazer o cliente pagar mais tributo do que deveria. Aí eu te pergunto, faz sentido a área fiscal analisar esse negócio? Nós vamos voltar nesse assunto. Anota aí, nós vamos voltar. Na hora que eu falar de PIS e COFINS monofásico, a gente volta nesse assunto. Beleza? Mas vocês concordam comigo que tem que olhar? Talvez o cadastro nós não seríamos obrigados a fazer. Outra área faz o cadastro. Mas, cara, validar esse cadastro eu acho que a gente deveria fazer porque impacta o fechamento fiscal. Se impacta o fechamento, eu vou olhar. É igual no contábil. É eu que faço o contrato de empréstimo? Não. Mas eu tenho que analisar o contrato de empréstimo para fazer as contabilizações, cara. Para ver o que é juros, o que não é, o que é principal, o que não é principal, atualizar Selic, PCA, eu que tenho que fazer no contábil isso. Entende? Eu no contábil não tenho que contabilizar os tributos? Sou eu que fecho os tributos? Não, é a área fiscal. Mas eu tenho que pegar o livro fiscal para entender o que tem de tributo a recuperar, se está batendo com o que entrou automaticamente na minha conta do ativo. Se eu não fizer isso, que tipo de especialista sou eu? Que tipo de analista sou eu? Analista sênior sou eu? Você consegue seguir com isso numa pequenininha empresa onde não tem ninguém faz análise de nada e o negócio é uma farra, que é o que acontece em muitos escritórios. Agora você entra numa empresa maior, cara, você vai ficar para trás. Então, coloca no chat o que você acha sobre isso, pode colocar. Analisa ou não analisa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Coloca no chat. Sim ou não? Analisa ou não analisa NCM? Coloca aí. Papo cabeça no primeiro assunto. Isso aqui é análise de nota fiscal, é assim que você tem que fazer. E falando de nota fiscal, na nota fiscal tem uma coluna específica para NCM, olha lá. Ó. Aí tem lá, 4.009, olha lá, tá vendo? Coluna específica, isso aqui é uma parte da nota fiscal. Tem o nome do serviço ou do produto, tá vendo? E aqui é NCM, é isso que eu falei para vocês. O nome do produto pode estar correto, mas a NCM é errada. Muitas pessoas não entendem o estrago que pode dar num fechamento seguir dessa forma. Mas tem que estar tudo batendo. Então, nessa coluna, pegou a nota fiscal, analisa, vê se a NCM está correta em relação ao que está acontecendo. Aí algumas pessoas vão falar: professor, você está ficando doido, porque se eu pegar uma nota fiscal que tem vários itens, eu vou ficar maluco. Bem-vindo à área fiscal.
Ou você analisa ou você não analisa, você que sabe. Se você tem um sistema extremamente automatizado, beleza. A decisão é sua. Vai analisar ou não vai? Mas saiba que se você não analisar, você está dando brecha para as coisas acontecerem de forma correta. Eu sei que é humanamente impossível para quem fecha 60 clientes analisar tudo. Eu sei. Eu não estou distante da sua realidade, pode ter certeza. Mas você há de concordar comigo que a chance de passar batido algumas coisas é muito grande. Concorda? Sim ou não? Então vamos lá. Nesse ponto de NCM foi importante trazer essa analogia para vocês. E aí nós entramos num outro detalhe. Nos KNAIs, né? KNAI, código de atividade que você vai prestar. Existem vários códigos de atividades para cada tipo de serviço prestado, para cada tipo de produto, de segmento, de coisas que você vai fazer. Onde você olha esses KNAIs, que são os códigos de atividade? Lá dentro daquela primeira tabela que eu mostrei, do IBGE, do Concla, é o principal local que você observa os KNAIs. Aqui você consegue pegar, né? As atividades econômicas, tudo bonitinho, tá vendo? Aqui você vai clicando e vai conseguindo ver aí as questões relacionadas aos KNAIs, né? Então aqui tem várias, você consegue baixar Excel, você consegue entrar aqui e ver por dentro do próprio sistema, você consegue ver de várias formas aqui, né? Depois vocês dão uma olhada com calma. Quem já mexeu aqui? Coloca no chat aí. Quem já mexeu aqui? Depois vocês dão uma olhada, tem como ver por tema, tem como ver por classificação, por atividade econômica. Tem várias formas de você ver, né? Ver as estruturas e aí por aí vai sempre olhando, ó, ó como aparece, tá vendo? Deixa eu subir um pouco ali para aparecer para vocês, ó, deixa eu clicar nessa primeira. Deixa eu colocar aqui para aparecer um pouco melhor. Olha lá, ó. Aí você vai entrando aqui, ó, você tem todas as classificações, aqui você vai entrando, coloca o tipo de atividade que você está buscando, sei lá, contabilidade, né? E depois você faz umas pesquisas e dá uma olhada ali para ver como vai ser, né? E ele vai mostrando várias coisas aqui, claro que eu filtrei ali, mas eu não fiz um filtro legal, né? Depois vocês fazem um filtro legal que vocês vão ver detalhadamente os KNAIs, como que funciona, o nome dos KNAIs para cada tipo de segmento, atividade que você está fazendo. Isso aqui tem que ser cadastrado no momento que você abre a empresa, tá bom? Aqui eu estou abrindo aleatoriamente só para vocês verem aí, né? Claro, não fiz o filtro extremamente completo ali, mas vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma de vocês encontrarem os KNAIs aqui. O KNAI, ele vai ser destacado no momento que você abre uma empresa. Se abrir uma empresa, você tem que colocar os KNAIs ali. Quais são as atividades que essa empresa vai seguir? Quais atividades que essa empresa vai seguir? O que que ela vai fazer, né? E você consegue colocar o KNAI principal e os KNAIs secundários. Então a empresa, ela consegue ter um KNAI principal e KNAI secundários. Dá pra fazer, tem mais de 20, 30 KNAIs secundários que dá para você colocar. Uma das coisas que muitas pessoas não sabem, né? Deixa eu até tentar abrir aqui. Ó, vamos fazer aqui um esquema para vocês verem, né? Para aquelas pessoas, obviamente, que não têm esse conhecimento aí e tudo mais. Vamos lá, ó. CNPJ, Banco do Brasil. Vamos lá. Vou pegar aqui o CNPJ do Banco do Brasil. Colocar aqui, ó, CNPJ, vamos lá. Deixa eu ver se é esse primeiro link, ó. Vou colocar aqui o CNPJ do Banco do Brasil para constar na Receita Federal. Vamos ver se vai abrir. Abriu, ó. Tô aqui com o cartão CNPJ do Banco do Brasil. E aqui tá os KNAIs, tá vendo, ó? Código de descrição da atividade, ó, o KNAI de bancos múltiplos com carteira comercial, ou seja, um banco que faz investimento e um banco que oferece crédito. E aqui a codificação do KNAI do Banco do Brasil, né? Tá ali, ó, 64. Cadê? Deixa eu descer ali para vocês verem. Olha lá, ó. 6422100. E aí eles têm um KNAI secundário aqui, ó. No caso deles só tem um KNAI secundário, ó.
6499999, que é outras atividades. Enfim, você consegue ver o principal e o secundário. Tem empresas que têm várias páginas de KNAIs secundários. Como eu disse, você pode ter mais de 30 KNAIs secundários aí, mais de 20 KNAIs secundários. Se não me engano, é 99 KNAIs secundários, né? Mas enfim, isso aqui é importante você saber. O KNAI é o que vai fazer com que você saiba a atividade que essa empresa vai seguir. Que atividade que essa empresa vai seguir, que atividade essa empresa vai prestar. Então, você pode ter um KNAI de serviços, KNAI de comércios também, você pode colocar, né? KNAI de indústria, você pode colocar. Alguém aqui já teve que fazer análise de KNAIs? Você já teve que fazer? Você vai entender porque eu tô falando disso. Alguém teve que fazer? Coloca no chat. O MEI, por exemplo, né? O MEI, os caras colocaram lá um limitador, né? De 15 KNAIs secundários, se eu não me engano. 15 KNAIs secundários, né? E as outras 99. Coloca no chat, vocês já tiveram que analisar. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque esse tipo de informação é extremamente importante para que tipo de análise? Você que está na área fiscal, você precisa saber o seguinte. O que a galera fazia antigamente, tem muitas pessoas que ainda fazem. Existem KNAIs que não podem, por exemplo, ser do MEI. Nosso KNAI de contabilidade, escritório de contabilidade, não pode ser do MEI. Como você sabe disso? Através do KNAI e através do regulamento do MEI. Só que nós se apegamos ao KNAI. Existem KNAIs que não podem ser do Simples Nacional, que é os KNAIs relativos a serviços financeiros, como aquele que eu te mostrei, de banco comercial, lá do Banco do Brasil. O que muitas pessoas faziam antigamente, que o sistema ainda não era extremamente legal ao ponto de pegar esse tipo de coisa? Eles colocavam como KNAI principal um KNAI que poderia estar no Simples Nacional e como KNAI secundário, atividades que não poderiam estar no Simples Nacional. Aí ele vem e cadastra a empresa no Simples. Conforme o governo, isso é um pouco complicado, não deve ser feito, porque na prática muitas pessoas faziam o seguinte depois. Na hora de fechar o PGDAS, eles começavam a utilizar o KNAI secundário, que não poderia ser do Simples Nacional. E na hora de colocar o faturamento lá, a receita bruta no PGDAS, eles informavam a receita feita através do KNAI secundário, que não poderia ser do Simples Nacional. Aquele KNAI obrigatoriamente tinha que estar em outro regime, como o lucro real. Só que a tributação, vocês sabem disso, que eu te mostrei, no lucro real é muito maior do que no simples. Então a galera, estrategicamente, isso antigamente, tá? Abriu uma empresa com um KNAI que poderia estar no simples, um KNAI aleatório, colocava ele como principal. E o secundário enfiava KNAIs que não poderia estar no simples, para tentar fugir da tributação do lucro real. Na hora de emitir nota, a pessoa tem, a área fiscal, o cara ali, ele tem que escolher qual é o KNAI que vai sair nessa nota. Adivinha qual KNAI que ele escolhia? O KNAI secundário, que não poderia estar no simples. A nota fiscal vai sair. Na hora de fechar o PGDAS, o que ele fazia? Informava a receita no PGDAS, vendida através do KNAI secundário. Fraude da mais descarada. O sistema da Receita, ele não é tão rápido para pegar esse tipo de situação. Agora está um pouco mais rápido. Quem já pegou alguma situação como essa? Coloca aí no chat. Eu tô falando coisas que é absurdo. O brasileiro sempre dá um jeitinho. E isso é importante. Isso aqui é análise. Não é aula de análise? Então, tô te ensinando como você faz análise. Malícia. Você não vai encontrar isso em qualquer lugar. Clica no link que tá no chat. Entra dentro do treinamento fechado. O Mundo Contábil tá disparando aí. Pode disparar, Mundo Contábil. Tá fixado no topo do chat. Faz a sua inscrição. Enquanto eu estiver aqui, você consegue fazer a inscrição. Finalizei a aula, ninguém entra mais. Então aproveita. Clica no link que tá no chat. Faz agora. Olha o nível de conhecimento que eu tô trazendo para você nessa aula bônus. E tudo isso eu detalho com muito mais tranquilidade e muito mais clareza dentro do treinamento fechado. Então você tem tudo mais completo dentro do treinamento fechado. Aqui é só um spoiler do que eu faço lá. Você tá curtindo? Coloca no chat. Clica no link, faz sua inscrição, cai pra dentro. Quero você estudando com a gente. O Mundo Contábil tá disparando aí no chat. Isso aqui é uma malícia. Quer ver uma outra coisa? Vamos lá, não é análise de nota fiscal? Análise de nota fiscal, não é? Você recebeu uma nota fiscal, beleza? O cara prestou um serviço para você, para a empresa que você trabalha, para o seu cliente, de, sei lá, mecânica de autos, mecânica de carro. O cara arrumou o carro, fez um serviço de mecânico ali, prestação de serviço, tá? Não tô nem falando das peças que ele vendeu, porque aí seria uma outra, uma nota fiscal de venda de peça. Uma de serviço e uma de venda.
Você pegou a nota, mas você não analisou a nota. Aí chega um consultor, que seja um advogado tributarista, os caras que ganham dinheiro na área, porque o contador, coitado, só se lasca, né? Porque não se atualiza igual você que está aqui. O cara analisa e vê o seguinte: que interessante. Então quer dizer que vocês adquiriram um serviço de, sei lá, de limpeza e higiene do ambiente. Sei lá, um KNAI assim. Só limpeza e higiene, mas a gente não contratou nada de limpeza e higiene. Inclusive, a gente tem, o cliente tem lá a equipe que faz a limpeza da empresa, não tem nada a ver. Não, mas aqui a nota fiscal. Não, mas como assim, cara? Cadê? Aí na hora que você olha a nota fiscal, adivinha? O cara da mecânica, ele utilizou um outro KNAI de outro tipo de serviço e não daquele que efetivamente ele fez. Gente, isso é o que mais acontece. Estou dando um exemplo esdrúxulo para você, tá bom? Mas acontece demais isso. E acontece demais, principalmente com aquelas empresas que tá com algum tipo de problema. Quer ver um outro exemplo? Eu sou mecânico. A minha empresa está irregular. Eu não posso emitir nota fiscal. O que, que eu faço? Eu compro uma nota fiscal de outro profissional. Se esse outro profissional é um mecânico, aí dependendo da transação, você até consegue registrar, né? Dependendo do que for, se não tiver um contrato com o nome de outro, aquela coisa toda. Se for só nota fiscal por nota fiscal, você até conseguiria registrar, dependendo do que for, mas ainda a situação ficaria meio torta. O problema é quando o cara compra uma nota fiscal de outra empresa que não tem nada a ver com o que ele prestou de serviço. E eu já peguei essa situação, sabe no quê? Em prestação de serviço de headhunter. A empresa contratar um headhunter para fazer o processo de contratação de um novo diretor, só que o cara tava com, ele não tinha empresa aberta ainda e ele não quis fazer o procedimento como pessoa física, porque teria retenção do INSS e do imposto de renda. O que que ele fez? Ele comprou uma nota fiscal de uma pessoa que não tinha nada a ver, cara, era outro segmento. Quando chegou isso, não é tradicional a área fiscal olhar. Porque, pô, se você ficar olhando, você trava todo o processo, concorda comigo? Ainda mais dependendo do tanto de empresa que você tá fechando. Porém, eu olho algumas coisas. Eu olhei. Então, eu olhei. Cadê a aprovação? Que empresa grande tem isso? Tem aprovação para alguns pagamentos, tem alçadas de aprovação dentro do sistema. Ao contrário de escritórios que não tem isso, né? Eu olhei, eu vi que no pedido de compra não era aquilo que estava naquela nota fiscal. No pedido de compra, né, tradicionalmente tinha que cadastrar ali o pedido de compra para que fosse aprovado e tivesse o pagamento, e aí pega a nota fiscal do cara e autoriza o pagamento pro cara. Numa empresa decente tem isso, né? Em escritório é muito difícil por causa do fluxo. Eu olhei e vi que o pedido de compra era diferente da nota que foi recebida, mas a nota que foi recebida estava amarrada no pedido de compra. Aí eu liguei pro comprador e falei, olha, eu acho que tem alguma coisa errada. Ele, por quê? Porque aqui a gente tá com aprovação para um headhunter. Tá, e aqui a nota fiscal, sei lá, é um psicólogo, imagina, entendeu? É serviço de psicologia, terapia, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas aí o diretor aprovou. Falei, cara, no processo de auditoria, se os caras validam o pedido de compra, porque eles validam o pedido de compra, uma auditoria decente, valida o pedido de compra e a nota fiscal, vai dar ruim. E aí que entra as fraudes. É assim que se caracteriza as fraudes. Eu vou falar uma coisa aqui, mas finge que ninguém nunca te falou, tá? Você sabe como que funciona pagamento para auditor? Para calar a boca do auditor? Você sabe? Coloca no chat. Aqui é um papo onde diferencia os homens dos meninos e as meninas das mulheres. Aqui é papo cabeça. Eu não vou falar esse tipo de coisa pra galera que tá começando agora, que não tem a menor malícia possível. Sabe como que você identifica pagamento? Pagamento, eu tô falando aqui de como propina. Propina para um auditor fiscal. Sabe como funciona a propina do auditor fiscal? Com esse tipo de operação que eu acabei de te falar. Os caras fazem o processo na empresa e o auditor manda uma nota para pagar na nota. Aí você fala, você acha que o auditor vai mandar uma nota no nome dele? É óbvio que não, tá no nome do sobrinho. No nome do primo. No nome da tia. Da mãe dele, entendeu? Ele abre uma empresa, no nome da mãe, do tio, do sobrinho, do vizinho. Aí, os de serviços aleatórios, normalmente é serviços administrativos. Serviços administrativos, consultoria.
Nota de consultoria. Aí eles entregam a nota, aí a empresa vai lá e paga em cima dessa nota. É assim que funciona o pagamento da propina. Não sei se você sabia disso. Funciona desse jeito. E eu já presenciei em processo de auditoria algumas coisas assim. E você percebe claramente que é uma propina. Que, como assim, serviço administrativo? A área administrativa da empresa está aqui dentro, todo mundo é CLT. Quem foi esse consultor que chegou aqui? Não existe esse consultor. Entendeu o que eu tô querendo dizer? É uma forma na brecha para você registrar o pagamento de uma propina, para um fiscal, por exemplo. Aqui é o papo cabeça, cara. Você precisa entender que isso existe, é área fiscal. Quem pega esse tipo de coisa é área fiscal. Como que você pega? Analisando o pedido de compra, quem aprovou o pedido de compra, e você consegue entender se na prática aquilo aconteceu. Só que, óbvio, quando você replica para um escritório pequeno, é difícil você ver isso. Então, observem tudo isso que eu tô falando para vocês. Eu vim falando do KNAI, vim falando da forma que vai ser explícito em nota fiscal, o porquê que é importante você observar, porque às vezes você recebe uma nota fiscal que não tem nada a ver com o serviço ou com o produto que foi vendido. E se você acatar e escriturar aquilo no seu livro de entrada, deu ruim. Porque depois você retificar, embora você tenha 5 anos para arrumar isso, você está atestando na sua análise que o negócio está certo. Se você está fechando 60, 70, 80, 90 empresas no escritório e você não pegou esse tipo de coisa porque eu sei que é difícil você pegar por conta do volume, saiba que está correndo um risco muito grande de você ter carimbado com o seu nome autorizado uma possível fraude. Porque você, infelizmente, por conta do volume, não conseguiu fazer a análise. É triste dizer isso para você, mas é a nossa realidade da área fiscal que precisa ser alterada urgentemente. Precisa de alguém para fazer a análise. Precisa de uma pessoa de controladoria, alguém tem que fazer essa análise. Não pode viver somente no operacional, porque esse tipo de situação vai acontecer e vai continuar acontecendo. Eu tenho vários casos reais que os alunos trouxeram, inclusive. Eu te falei que eu tenho mais de 20 mil alunos, mais de 90% são de escritório de contabilidade em todos os estados do Brasil. A quantidade de dados que eu tenho é surreal. Tem professor em tese de doutorado que não tem a quantidade de dados que a gente tem. É mais de 20 mil alunos em todos os estados do Brasil. Entra dentro do treinamento. Você vai ver durante as aulas que eu venho comentando esse tipo de coisa e trazendo os casos reais. Clica no link que está no chat. Enquanto eu estiver aqui, você consegue fazer a inscrição. O Mundo Contábil fixou aí no chat, olha só. Pode disparar para eles, Mundo Contábil. Aproveita isso, aproveita, cai para dentro. Você vai estar estudando com malícia. Não adianta você ser Caxias de legislação vendo somente aquilo que está escrito. O que vai te fazer se diferenciar é a malícia. Isso que eu estou te falando é malícia. Você se torna malicioso de uma forma positiva. Ninguém vai te passar para trás. Pode ser que você não consiga mudar a sua realidade agora, mas a malícia você tem. Você sabe o que está acontecendo. É diferente da galera da Americanas, os assistentes, os auxiliares que depois falaram: eu não fazia a menor noção que isso estava acontecendo aqui dentro. E todo o processo passava pelo assistente. Mas ele não tinha a malícia necessária para identificar que era uma fraude contábil que estava acontecendo ali. Não quero que aconteça isso com você. Não quero que você seja somente uma peça dentro de uma empresa, um número aleatório. Não é para isso que você tá até aqui essa hora. Não é para isso que você tá até aqui. Tá claro? Você concorda comigo? Coloca no chat, sim ou não? Coloca no chat, sim ou não? Sim ou não? Coloca no chat, sim ou não? Cai para dentro do treinamento, clica no link que tá no chat. Então vamos lá. É isso que eu acho que é importante trazer para você relacionado a KNAI. Agora eu vou falar o seguinte aqui. Eu vou trazer aqui para você uma analogia relacionada a CST, Código de Situação Tributária. Assim como NCM, CST também é um outro código de situação tributária que tem como principal objetivo a análise aí da forma de tributação, principalmente do ICMS, tá bom? Principalmente do ICMS. Olha só, o código CST se trata do Código de Situação Tributária, classificador responsável por determinar a incidência da tabela do ICMS. Ele é um dos tipos de tributos brasileiros e considera informações como procedência de mercadoria, mostrando se ela foi produzida no Brasil, se veio do exterior e o modelo de tributação adotado pela empresa. Para que serve o CST? O Código de Situação Tributária permite identificar a procedência do produto, devendo ser utilizado, usado inclusive para emissão de nota fiscal. Através dele, o governo e a União conseguem realizar a fiscalização. É uma forma de facilitar para o governo. Tudo o governo observa através de codificação. E assim eles vão conferir
né? Como que está sendo feita a arrecadação do ICMS, é assim que eles conseguem conferir. Aí, o que é importante para você saber? Existem duas tabelas relativas ao CST, né? Tabela A, tabela B, com numerações, que essas numerações já trazem para você como que funciona a tributação do ICMS, tá bom? Isso de regra geral. Eu vou falar como acontece no Simples Nacional. A lógica é a mesma, porém a forma de ver a tabela é diferente, tá bom? Então vamos focar em regra geral, falando de empresa de lucro presumido e lucro real. Depois eu finalizo falando do Simples Nacional. Vamos lá, nós temos duas tabelas. Nós temos a tabela A, que traz a origem da mercadoria. Então você tem ali de 0 até 8, né? E cada número, ele tem uma classificação. Por exemplo, o 0, nacional, operações, né, mercadorias nacionais, exceto as indicadas no código 3, 4, 5, 8. Aí o código 1, segunda linha, mercadoria estrangeira, importação direta, exceto indicada no código 6. Aí vem o código 2, estrangeira, adquirida no mercado interno, exceto indicada no código 7. Número 3, uma mercadoria nacional. Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior a 70%. E por aí vai. Então você tem 9 classificações, contando com a primeira linha, que é 0, que identifica a origem da mercadoria. Isso você encontra na tabela A. Na tabela B, você vê a forma que o ICMS vai ser tributado. Então, na tabela A, você tem a origem, na tabela B, você vê a forma que o ICMS vai ser tributado. Na nota fiscal, vai ser destacado eles em conjunto. Você vai ter lá os 3 números, entendeu? Aí você vê, opa, pelo primeiro número você vê se é mercadoria interna ou não. Pelos 2 últimos números, você vê a forma que é tributado o ICMS. Tá bom? Então vamos lá. 00, tributado integralmente. Então, o ICMS é tributado integralmente. Então, por exemplo, você pegou aqui uma mercadoria que ela começou com... que ela tem 0, o primeiro 0 e depois mais 2 zeros, significa que é uma mercadoria nacional e que vai ser tributada integralmente de ICMS, entendeu? Olha o segundo código, que é o 10, tributado e com cobrança de ICMS com substituição tributária, o famoso ST. Então imagina, você pegou uma mercadoria que está com código 1, o primeiro começa com 1 e o segundo é 10. Então 1 e depois 10. Significa que é uma mercadoria estrangeira com tributação de substituição tributária de ICMS. E assim sucessivamente, entendeu? É uma coisa bem tranquila, se você para pensar assim, né? E aí tem o 20, que é com redução da base de cálculo, o 30, que é isento ou não tributado, o 40, que é isento, o 41, que é não tributado, o 50, suspensão, o 51, diferimento e por aí vai. Então esse tipo de classificação é extremamente importante. Aí você deve se perguntar, mas professor, como que eu vou saber e como que eu vou cadastrar um produto, como que eu vou ter a noção de que ST colocar? Imagina que eu que estou parametrizando tudo, a empresa está começando daqui para frente. Como que eu faço isso? Se eu não, sei lá, se a empresa que é industrializadora, como que funciona esse tipo de coisa? Se esse é um pensamento que você tem, embora eu detalhe dentro do curso, tem um módulo exclusivo de CST, tem um módulo exclusivo de KINAI, tem um módulo exclusivo de NCM, clica no link do chat, faz a sua inscrição, o Mundo Contábil tá mandando, e enquanto eu estiver aqui, você consegue fazer a inscrição. Embora você tenha dentro do curso, eu vou trazer aqui uma visão para você. Como saber o CST do meu produto? Para descobrir o CST do seu produto, consulte a tabela de CST disponibilizada pela Cefaz. Então, Secretaria da Fazenda ou a Receita Federal, você entra dentro do gov.br, você consegue ver as tabelas. Assim como eu te mostrei lá, a TIP também seria fácil você entrar ali na consulta, na própria lupinha, você chega na tabela de CST, tá bom? Lembre-se que CST é determinado com base na natureza do produto e na legislação tributária vigente, né? Como descobrir a classificação tributária? Beleza. Então já sei que eu tenho que olhar lá dentro do Gov e tal, na parte da receita, mas como que eu descubro a classificação tributária? Existem 2 formas de consultar a classificação tributária de uma empresa. A primeira é consultando através do site do Simples Nacional, né? E a segunda pelo portal Sintegra, obviamente, se for uma empresa do Simples e tem o portal Sintegra. O que é importante você saber? Cara, você precisa entender se uma mercadoria ela está sujeita à tributação do ICMS e tudo mais pela legislação vigente. Então você tem que entender a legislação da substituição tributária, os acordos que são feitos entre os estados. Eu te falei que está lá no CONFAS, te expliquei sobre isso na última aula. Entre dentro do CONFAS, veja os acordos entre um estado e outro. É assim que você observa.
É dessa forma que você vai conseguir enxergar ali a questão da tributação do ICMS. Por quê? Na legislação específica, que eu já te expliquei que como ICMS é estadual, cada estado tem o seu, você vai identificar se eles estão dizendo que, por exemplo, a NCM do produto XPTO vai ter uma tributação diferenciada do ICMS por conta disso e disso que o governo decidiu. Então, com essa informação, quando você vai cadastrar um produto no sistema, você sabe que é daquela NCM, a tributação vai ser, sei lá, 40% não sei o que, 5% sei lá o que lá. Porque você viu a legislação local e conseguiu identificar através da NCM, por isso que eu te falei que a NCM é importante, dentro da legislação do estado, se tem uma forma específica para aquele produto que você está industrializando. É assim que você vê. O primeiro ponto que eu diria para você, para que você entenda, se você fosse classificar uma empresa do zero, é estudar a legislação dos produtos daquela empresa relacionados ao ICMS naquele estado que você está com a empresa embutida. Então você vê, tem alguma coisa específica sobre o ICMS nesse estado? E você vem vasculhando a legislação do ICMS do estado, para você ver se na legislação eles citam as NCMs de alguns produtos, onde você vê os produtos pelo NCM na tabela TIP. Então os caras vão citar a NCM, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, tem a tributação assim, assim, assado. Pô, mas que NCM é essa? O que você vai fazer? Vai lá na tabela TIP, vem aqui na tabela TIP. Deixa eu ver o que é. Os caras estão falando da NCM 04, tá? Ah, é um leite parcialmente desnatado. É isso que a empresa que eu tô fabrica? Aí você começa a fazer investigação ali para ver se... Ah, é isso, putz, então é isso. Então no sistema eu já sei que no momento que a gente fizer a circulação desse produto aqui, por conta da legislação do estado em específico, a CST ela vai ter que se enquadrar em uma dessas questões aqui. Aí você vem e consegue aqui ver, ah, tem suspensão do ICMS, que é o 50, tá vendo o 50 ali, ó? Ah, essa mercadoria, aquele leite em específico ali, ele tem suspensão de ICMS, você só vai saber se você estudar a legislação do estado. Entendeu o que eu quero dizer? Sim ou não? Coloca no chat. É assim que funciona o processo de cadastro. Por isso que eu falo que o cadastro não deveria estar com outras áreas. Deveria passar pela área fiscal. Senão a chance de dar ruim é muito grande. Se já passando pela área fiscal tem problema, imagine sem passar pela área fiscal. Então vamos lá. Tá claro isso? Legal, né? Óbvio que eu tô explicando de um jeito resumido, de um jeito mais simples. Mas isso aqui dá um trabalho, desculpa a palavra, do caramba, né? Dá um trabalho. É área fiscal, velho. É legal. É legal porque você fica com a cabeça mais, sabe? Mas dá um trabalho. Tem várias outras variáveis que você tem que olhar, igual vocês estão falando no chat, tudo. Claro que tem várias variáveis aqui que você tem que olhar. É para isso que eu preciso ter mais tempo com você. É por isso que você precisa estar num ambiente exclusivo, com muito mais tempo. Porque uma, duas, três aulinhas com esse professor que vos fala não é o suficiente para você dominar esse negócio. Você precisa ter todo o tempo do mundo comigo. Temos todo o tempo do mundo. Ó, me lembrou dessa música sensacional. Somos tão jovens, né? Clica no link que tá no chat, cai para dentro do treinamento fechado. Você tem risco zero. Vem estudar comigo. Vamos estudar com esse negócio aqui. Vamos lá, vou pegar na sua mão e vou te ajudar. O Mundo Contábil fixou aí. Enquanto eu estiver aqui, você consegue fazer a inscrição e eu já vou finalizar essa aula. Essa aula é muito mais rápida, mais estratégica. Ó, dinâmica, tá vendo? Dinâmica. Tô te dando várias dicas, olha que legal. E ela não vai ficar gravada, infelizmente. Algumas pessoas perguntaram, não fica. Na hora que eu finalizar aqui, ela finaliza de vez. Finaliza as inscrições e ela não fica gravada aqui, tá bom? Então aproveita, clica no link que tá no chat e cai para dentro. Lá dentro do treinamento eu detalho tudo isso. Mas entenda, só com o que eu estou dizendo aqui para você, você já vai passar na frente de muitas pessoas. Para você ter esse negócio extremamente mastigado e detalhado, você tem que estar num treinamento fechado, porque você precisa de mais tempo, né? Aí a gente tá indo para uma outra fase, uma outra etapa, tá bom? Mas estou tentando entregar aqui o mais estratégico possível para você. Beleza? No Simples Nacional, esse negócio já muda um pouco. Nós não chamamos mais de CST. Tem um outro nome, né? No Simples Nacional, nós chamamos de CSOSN, tá bom?
que é Código de Situação da Operação do Simples Nacional. Eles criaram uns códigos específicos para quando a operação for relativa a uma empresa do Simples Nacional. É isso. Então você tem, é a mesma questão das classificações, ó, você tem lá, 101 é o quê? Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Crédito do quê? Do ICMS. 102, tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. Permissão de crédito, estou dando saída na mercadoria. Eu permito que tenha crédito, sim ou não? Aí você analisa ali a operação. 103, isenção do ICMS no Simples Nacional para a faixa da Receita Bruta. 201, tributado pelo Simples Nacional com permissão de crédito. E por aí vai, ó. 400, não tributada pelo Simples Nacional. 500, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. E por aí vai, entendeu? Então, a única diferença quando se trata do Simples Nacional é o que se chama CS ou SN. Mudou a cor do capim, se a vaquinha continuar sabendo que aquilo é capim, ela não morre de fome. Como diria a minha avó, entendeu? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Cara, é uma codificação e você identifica. Só precisa da tabela e fazer manutenção dessa tabela. Porque se o governo altera essa tabela, aí você precisa saber onde você busca na fonte, entendeu? Dentro do portal do Simples, você tem essa do Simples Nacional e dentro da Secretaria da Fazenda e Receita Federal, você tem a do CST de forma geral. Tá claro? Coloca no chat. Tá claro? Coloca no chat, coloca no chat. E na nota fiscal tem uma coluna específica para CST. Olha só, coluna específica para CST lá na nossa queridinha nota fiscal. Olha ela aí, ó. Depois da NCM aparece ela. Ali tá vendo que tá 0,10? Vamos ver se vocês estão ligeiros. 0,10 é o quê? O que é 0,10? Estão falando de pneu, hein? Algumas pessoas de cabeça, só de bater o olho ali, pneu, ele já sabe até o que é. E você? 0,10, eu mostrei lá, o que é? Essa mercadoria é o que? Esse pneu. Tem tributação de CMS, sim ou não? O que vocês acham? Coloca aí no chat. Imagina que você acabou de pegar essa nota fiscal aqui. Nota fiscal de venda do cliente. Está fechando lá o PGDAS do cliente. PGDAS não, né? Porque aqui não é uma empresa do CIM, mas está fechando lá. Você quer saber esse 0,10 aqui é do quê? Tem duas formas de você analisar. Esse pneu, de fato, deveria ser essa NCM que está aqui? É a primeira pergunta. Depois, esse pneu, de fato, deveria ser essa CST? É uma outra análise, que é o que eu expliquei para vocês. 0,10 é o quê? Vamos lá. 0 é uma mercadoria nacional. Tá vendo? Primeira linha lá. E o 10, tributado e com cobrança de substituição tributária do ICMS. Ou seja, esse pneu tem substituição tributária do ICMS. Tá claro? É assim que você analisa. Olha só que interessante. Top, né? É dessa forma que você analisa. Então, por exemplo, né, se o cliente estivesse comprando aqui, você já conseguiria observar por aqui. Se fosse uma operação de venda, você observa por aqui. Tá bom? Vamos lá. CFOP. Vocês manjam de CFOP? Coloca no chat. Manjam de CFOP? Código Fiscal. Mais uma codificação. Governadora codificações, tá? Tudo ele faz em cima de codificação. CFOP é uma sequência numérica de 4 dígitos que identifica a natureza de circulação de produtos e prestação de serviços em todo o Brasil. E até mesmo no exterior. Aí você tem os convênios que vão se alterando. Coloquei as bases com os links. É só você clicar aqui que já vai direto para lá. E aí tem o detalhe. Há uma lógica no posicionamento de cada número de sequência. O primeiro número evidencia se o produto ou atividade é de entrada ou de saída. Entrada na empresa ou saída da empresa. Beleza? Segundo dígito mostra qual é o grupo ou operação referida no documento fiscal. Terceiro e quarto dígito especifica o tipo de prestação da operação. Vamos lá, vou te explicar isso aqui um pouco melhor. Olha só, peguei alguns exemplos. Então, CFOPs de entrada, né? Código Fiscal de Operação de Entrada. Então, ali eu tenho 1.000, 2.000, 3.000. Começando com 1, entrada ou aquisição de serviços do próprio Estado. Começando com 2, entrada ou aquisição de serviços de outros estados. Começou com 2, vem de outro estado. Começou com 1, vem do próprio estado. Começou com 3, vem do exterior. Então, a entrada de mercadoria que está vindo do exterior. E a parte da saída, eu vendendo a mercadoria, olha só. Começou com 5, saída de mercadoria ou de prestação de serviço para o próprio estado. São Paulo para São Paulo, Rio para Rio e por aí vai. Começou com 6, saída de mercadoria ou prestação de serviço para outro estado. Começou com 7, saída de serviços ou venda de mercadoria para fora do Brasil.
tranquilo em relação a isso, porque que é importante te falar isso aqui, né? Até coloquei aqui uma listagem de algumas das principais CFOPs utilizadas. Me fala no chat quais dessas aqui você já utilizou. Coloca no chat aí. Qual dessas CFOPs aqui você já utilizou? Só para o professor ter uma visão. Qual dessas CFOPs você já utilizou? Vamos lá. Ó, alguns dos seus principais exemplos. Vamos lá. Ó. Eu tenho a 1.102, que é a compra para comercialização. Essa daqui é tradicional, né? Então eu comprei para comercialização a mercadoria, né? Ela vai entrar na minha empresa, né? Eu vou dar entrada no meu livro fiscal com a CFOP de 1.102. No momento que eu for fazer a venda, aí o primeiro número ele passa a ser 5, né? Ou é 5 se for aí para dentro do próprio estado. Olha essa daqui, 1.556, que é material para uso e consumo, né? Material para uso e consumo. Por exemplo, comprei lápis para utilizar lá dentro do administrativo. 2.205, anulação de valor relativo à prestação de serviço de comunicação. 3.201, devolução de venda. Qual que vocês já utilizaram? Coloca no chat. 1.904, retorno de remessa para venda fora do estabelecimento. 5.915, remessa de mercadoria. Aí você tem o 6.109, que é a Zona Franca de Manaus. E por aí vai, né? Eu coloquei alguns exemplos só para vocês verem aqui. E aí vem um detalhe, né, galera? Por que é importante isso aqui? Porque vocês possivelmente é a análise de nota fiscal, é o tema dessa aula, análise de nota fiscal. Possivelmente vocês vão pegar notas fiscais incorretas. Assim como eu falei que a NCM pode estar incorreta, que a CST pode estar incorreta, a atividade prestada que vem através do KNAI pode estar incorreta, CFOP também pode estar incorreta. Se você não analisa a nota, vai passar. Vai passar, entendeu? Então, o cara, em vez de colocar uso e consumo, colocou compra para comercialização, venda para comercialização, ou ativo imobilizado, e assim sucessivamente inverteu. Como que você pega? Analisando a nota fiscal. Pode ser que aconteça? Claro, é um trabalho que, por mais que saia através de um sistema, tem um ser humano ali por trás. Ou você confia 100%? Se você confia 100%, coloca no chat. Eu já peguei vários erros assim. Isso é uma área fiscal que analisa a nota. É assim que você analisa a nota. Tanto você sendo da área fiscal, pegando a nota fiscal de entrada, ou seja, compras que a empresa que você trabalha está fazendo, ou você prestando o serviço da área fiscal para um cliente, no momento que ele te manda as notas, você puxa através do XML, ou você analisar a nota fiscal de saída, porque pode acontecer. Tem vários clientes, inclusive do Simples Nacional, que eles mesmos emitem a nota fiscal. É o próprio empresário que emite. Ele não passou isso para o escritório. O escritório só faz o fechamento do PGDAS, o DP e o contábil. Agora, a emissão de nota é ele mesmo que faz. O que te garante que ele está emitindo a nota de forma correta? Ou você tem a certeza absoluta que isso está acontecendo? Por isso que exige a análise. E por isso que eu falei que na realidade de escritórios, quando o assistente fecha mais de 60, 70 empresas, ele não tem tempo para olhar isso e a chance de passar batido é extremamente alta. E passa. E realmente passa. Vocês vão ver que eu vou comentar um pouco melhor. Existem CFOPs específicas para quando a transação envolver substituição tributária. O governo está analisando para eliminar essas CFOPs e tudo mais, né? Fazer uma eliminação geral, mas aí, né, estão postergando algumas coisas. Vou até abrir aqui para vocês, espera aí. Vou até abrir para vocês. Então os caras falavam que ia ser extinto em 2023, aquela coisa toda. Eles vão alterando uma coisa ou outra, né? Mas algumas coisas ainda existem, né? Então aí os caras foram lá, trocaram lá no ano de 2024, falaram que não iriam mais alterar aquelas CFOPs relativas ali ao ICMS com substituição tributária, e isso acabou continuando. Deixa eu abrir aqui para vocês. E a gente ainda tem essa base. Cadê? Opa, aqui, ó. São essas aqui, ó.
1401, 1403, 1406, todas essas CFOPs envolvem substituição tributária do CMS, tá bom? Então você observou na nota, viu que tem essas CFOPs aqui, você sabe também que é relativo aí à substituição tributária. Algumas pessoas ficam perguntando, professor, e se acabarem com esse negócio de CFOP com substituição tributária, como que eu identifico se uma transação de uma mercadoria tem substituição tributária ou não? Você identifica pela CST, que eu te mostrei lá no começo. Se acabarem com a CFOP relativa à substituição tributária, você se apega à CST, porque pela CST você também consegue ver, entendeu? E outra, se a CST é de produto com substituição tributária do CMS, obviamente a CFOP também tem que bater. Você não vai olhar uma CFOP normal, sem tributação, com substituição tributária, enquanto a CST tá com substituição tributária, e vice-versa. É análise de nota fiscal, percebe? Na análise você pega tudo isso. Por isso que eu estou te falando. Ou você tem um sistema extremamente automatizado que vai observar tudo isso, ou você tem que fazer no olho esse tipo de coisa. E, falando de escritório de contabilidade, coloca no chat a chance disso passar batido, fechando 60 a 70 empresas. Mais de 90%, né? E, por fim, nós temos uma coluna de CFOP na nota fiscal, para quem nunca viu, olha lá, ó, tá vendo? Essa daqui é do quê, ó? 6.401, que tipo de operação é essa? Que tipo de operação é essa? 6.401. Olhando só a CFOP. Vocês sabem? Coloca no chat. Coloca no chat pro professor ver. Vamos voltar lá, ó. 6.401 tá aqui, ó, na tabela de CFOPs com substituição tributária. Olha lá, ó, tá na penúltima linha. Olha lá, ó. 6.401, quase na metade aqui, ó. 6.401, ou seja, essa mercadoria aqui tem tributação, esses produtos, ó, são produtos de autopeças, né? Então tem substituição tributária do CMS. Qual seria a próxima análise que eu faria aqui, galera? Eu olharia CST, que é na coluna que está apagada ali. A CST também deveria ser de substituição tributária. E qual é o próximo passo que eu observaria? O nome do produto. Que às vezes o nome do produto tem nada a ver com o que está ali, mas aí é uma análise muito mais aprofundada. O professor tem toque com algumas coisas, né? Mas, de novo, quem não tem esse tipo de toque fica à mercê de cair em alguns erros no dia a dia. E aqui nós temos o modelo de uma DANF completa. A DANF é simplesmente o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, tá? Porque o que vai de fato para o governo é o arquivo XML, que é esse do lado, essa codificação que ninguém entende burufas nenhuma. Esse documento, que é a DANF, ele simplesmente é impresso para acompanhar a mercadoria. Você não pode circular com a mercadoria sem uma nota fiscal. Não pode, se você cair numa fiscalização, você toma multa. Mas na hora que o fiscal pega, o que ele vai bater? Ele vai bater naquele QR Code lá em cima, tá vendo? Lá em cima, no QR Code. QR Code não, gente. No código de barras, lá em cima. Código de barras, lá no topo. Ele vai bater ali, vai bipar no código de barras, que tem a numeração, o código ali, a chave de acesso, e ele vai ver se o XML da nota bate exatamente com a nota. Por quê? Porque pode acontecer da nota fiscal ser fria. Nota fria foi editada, tem nada a ver. Nota editada, nota falsa. Foi feita no Photoshop. E o código da nota lá de cima é um código de uma nota que existe. Olha só o nível de falcatrua. E acontece esse tipo de coisa, tá? Se o fiscal, ele olha somente o documento físico que tá na mão ali do cara, tá ok. Assinou, já pode passar com o caminhão. Se ele não bater no código que está lá para olhar dentro da base da Secretaria da Fazenda e ver se o XML tem alguma coisa a ver com o que ele está vendo aqui, se ele não fizer isso, a chance dele deixar passar fraude é muito grande. E isso acontece. Já pegaram coisa assim? Coloca no chat. Sabiam que isso pode acontecer? Eu explico isso dentro do curso. Um caso real que aconteceu comigo, hein? Uma empresa de produtos hospitalares. Clica no link que tá no chat, cai para dentro do treinamento, vai valer muito a pena para você. Vai, clica. O Mundo Contábil fixou aí, faz sua inscrição, nós já vamos finalizar a aula, eu quero você lá dentro com a gente. Então ele bate aqui o BIP para ver se o que tá através do arquivo XML, na base da Cefaz, a Secretaria da Fazenda, de fato é com aquilo que bate ali com o documento físico, que é só um documento auxiliar. O que vale para eles é o XML que lá está. Entendeu? O que vale para os caras é o XML. É isso. Não é necessariamente ali a DANF. Tranquilo? Tá claro? Coloca no chat. Top, né, galera? Só conteúdo top. Só conteúdo top para que vocês tenham uma
uma visão melhor, uma visão mais aprofundada sobre as coisas, isso é importante. Deixa eu falar um negócio agora para vocês, isso aqui é importante, tá? Seguindo essa linha de análise, tem um assunto adicional, né, que eu quero trazer para vocês, que é os produtos com substituição tributária. Você já entendeu que o CMS com substituição tributária é aquele ao qual o governo colocou a obrigação no início da cadeia produtiva, lá pela indústria, para a indústria pagar. E ninguém que vem depois precisa pagar mais. O PIS e COFINS monofásico acontece do mesmo jeito. O governo colocou a obrigatoriedade na indústria ou no importador e ninguém dali para frente paga mais. É assim que funciona. Tanto substituição tributária do CMS, que você identifica pela CST, que eu já te falei, né? Ou pela CFOP, mas é mais fácil identificar pela CST. E o PIS e COFINS monofásico, você identifica pela NCM, porque cada produto que tem PIS e COFINS monofásico tem uma NCM diferente. Você identifica PIS e COFINS monofásico pela NCM, enquanto substituição tributária do ICMS você identifica pela CST. E aí nós entramos num tema polêmico. Que tema polêmico, professor? Produtos com monofásicos. Qual que é o detalhe aqui, né? É exatamente o que eu te falei. A indústria fica responsável por pagar, tá vendo? O distribuidor não paga, o lojista não paga e o consumidor também não. Então isso é obrigatoriedade lá do começo da ponta da cadeia produtiva. Existem vários segmentos que têm a tributação do monofásica. Então você tem farmácias na parte de perfumaria, você tem autopeças, tem alguns produtos relacionados a pet shop, você tem pneus, você tem algumas questões relacionadas a veículos e por aí vai, combustível, né, posto de combustível. Tem uma legislação para cada tipo de segmento, uma legislação para cada tipo de segmento, tá bom? E qual é o detalhe, né? Qual é o detalhe em tudo isso? Se existe uma legislação para cada segmento, o governo está dizendo através de quais NCMs ele vai colocar a tributação do PIS e COFINS de forma monofásica. Ou seja, quem vem depois não precisa pagar, só a indústria lá no começo. Ele vai falar, tal NCM, tal NCM, tal NCM tem o produto monofásico. Isso em cada legislação. Você consegue pegar isso de uma forma mais simples dentro da tabela da EFD Contribuições lá no site do SPED, porque tem uma tabela específica de produtos monofásicos. Então você não precisa analisar todas as legislações de monofásicos. Você vai dentro da tabela, que já tem tudo aglutinado ali. E se a NCM está dentro daquela tabela, você já sabe que tem tributação monofásica. O governo vai sempre alterando, mas na tabela fica mais fácil. Na tabela da EFD Contribuições, que é onde você informa as apurações relacionadas a PIS e COFINS. Eu detalho isso dentro do curso. Tem um módulo que eu chamei de Fazendo Renda na Área Fiscal, que eu falo somente disso, recuperação de crédito. Então vamos lá. Qual é o ponto? Se eu estou te explicando que esse cara já foi pago no início da cadeia, assim como o ICMS com substituição tributária, que você vai saber através da CST, imagine uma empresa do Simples Nacional. No momento de fazer o fechamento do PGDAS, você não pode considerar esses produtos para a base de cálculo tradicional na alíquota efetiva. Senão, você faz o empresário pagar PIS e COFINS monofásico de novo, assim como substituição tributária de ICMS. E é isso que acontece nos escritórios, porque a galera não consegue fazer análise, não tem um sistema decente. Alguns até têm um sistema ou outro, a gente sabe. Sistemas excelentes que fazem isso, tem o Getax, tem, se eu não me engano, o Arquivei faz também, enfim, outros sistemas também acabam fazendo, Domini, por aí vai. Mas se o sistema não é muito bem automatizado, não tem uma análise, a área fiscal acaba não separando o faturamento de produtos que têm monofásico para aqueles que não têm monofásico. Isso precisa acontecer. Se não tem essa separação e você joga tudo no mesmo bolo, no momento de fechar o PGDAS do Simples, você faz com que o empresário pague de novo o PIS e COFINS e também o ICMS de substituição tributária. Olha que loucura. E é o que mais acontece no mercado. É o que mais acontece no mercado. Então, qual é a dica que eu dou aqui para vocês, para a gente chegar aqui nos finalmente? Como que funciona lá no Simples, né? Para você fazer essa análise. As notas fiscais de entrada precisam ser analisadas pela NCM. Para quê? Para você identificar pela NCM, conforme a análise que você já fez nas legislações de PIS e de COFINS monofásico, ou dentro da tabela da EFD de contribuições, né? O que tem monofásico ou não, você identifica quais produtos têm NCM monofásico ou não.
Feito isso, você busca na legislação. Você vai fazer isso através, depois que você buscar na legislação, ou ver na tabela. Identificou, você separou o faturamento. Então, o cara faturou 10 mil reais. Parte desses 10 mil tem tributação monofásica e parte não tem. Então, você separa os dois, tá bom? Feito isso, o que você vai fazer? No PGDAS, você vai criar duas linhas, tá vendo? Ó, uma linha vai ser para tributação que tenha substituição tributária e PIS e COFINS monofásico e outra não. Aqui no exemplo eu coloquei uma que tem só ICMS e a outra que tem só COFINS e PIS monofásico. É você que flega lá, tá vendo? Você vai clicar em COFINS, você vai colocar tributação monofásica, vai clicar em PIS e colocar tributação monofásica. Se essas mesmas mercadorias têm ICMS também com substituição tributária, você também coloca ali que tem a substituição tributária do ICMS. Isso pode ser na mesma linha. Por que aqui eu fiz um exemplo separado? Porque pode ser que você pegue um produto que tem PIS e COFINS monofásico, mas ele não tem substituição tributária do ICMS. Porque não necessariamente por ele ter monofásico, ele também tem ST e vice-versa. Todo mundo acha que é assim que funciona. Não é. Você analisa se tem tributação monofásica pela NCM. Você analisa se tem substituição tributária do ICMS pela CST e pela legislação específica do Estado. São coisas diferentes. Tem gente que coloca no mesmo bolo. Não é assim que funciona. Na prática, muitos desses produtos, a gente está falando de mais de 80% a 90% desses produtos, tem os dois. ST e monofásico. Só que tem alguns que não tem. Então, por isso que é necessário você ter essa análise. Tem sistemas que já são automatizados, por exemplo, o Getax já é automatizado ao ponto de separar bonitinho, porque eles estão ligados na base de Connect. Então, alguém utiliza, coloca no chat. Então, tem alguns sistemas que ajudam, mas você consegue fazer isso na mão, dependendo do volume do cliente. Pô, você pegou um único cliente, você vai contratar um sistema para ter um custo mensal de R$200, 300 conto. Quanto você vai cobrar desse cliente? Tá começando seu escritório, já tá pensando em custo fixo, cara? Toma cuidado. Começando no escritório, a ideia é você cortar todo o custo. Você só vai para um custo no momento que precisar. Quem é que te disse que você já tem que começar com um sistema? Isso aí é coisa da sua cabeça, cara. Eu comecei com Excel, fazendo tudo Excel. Meu cliente Autopeça, o primeiro cliente que eu peguei no momento que eu abri o escritório, eu comecei no Excel. O cara tinha um faturamento de mais ou menos 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês. Uma Autopeça faz todos os produtos com substituição tributária e PIS, COFINS monofásico. Todo fechamento fiz no Excel. E o PGDAS na mão. Ah, mas vai demorar um pouco. Mas era um cliente que eu tinha. Só precisava de uma horinha do meu tempo para fazer esse fechamento. Aí, uma horinha do meu tempo, eu vou contratar um custo fixo de um sistema como esse, que faz tudo automatizado e pagando 200, 300 reais? Por causa de uma hora do meu tempo? E uma vez no mês, eu tô falando de uma vez no mês, pelo amor de Deus. Eu pegava no sistema de gestão do cara todos os XMLs de nota de saída, XML de entrada, cópia dos extratos e contratos, o cara me passava. Tudo de forma arcaica, contabilidade antiga. Passava. E eu conseguia fazer em uma horinha do meu tempo. Cobrando 600 a 800 reais desse cliente. Por semana. Por semana, o volume relacionado aí aos extratos e tudo mais. Fechamento fiscal para fazer o que eu falo uma hora, é eu fazer a análise dos monofásicos. É isso que eu tô falando que é uma hora, mas os documentos pedia por semana, toda sexta-feira. Manda para mim toda sexta-feira. O extrato da outra semana até agora. Extrato da outra semana até agora. Nota fiscal de entrada, me manda os XML, a gente puxa, já faz o esqueminha, puxa tudo. Ah, e as de saída. Ah, se você quiser mandar agora, já manda também, que eu já vou agilizando a contabilização. Uma vez por semana. 1, 2 horinhas ali, ó, na minha semana. Na minha semana! 1, 2 horinhas. Bonitinho. Chegou no final do mês, pego todos os XMLs, faço análise na mão mesmo. 600 a 800 reais de honorário. Poderia fechar um sistema para fazer em 2 cliques, em 10 minutos? Com toda certeza. Tem vários sistemas no mercado. Mas qual é o meu custo com o sistema? Só o setup do sistema, que você paga 1.500, 1.200, né, para você implantar o sistema, que os caras cobram tradicionalmente, já quebrava as pernas ali, já, cara. Mais a licença de uso por mês, 200 e poucos reais, aí vai ficar amarrando a quantidade de nota emitida, faturamento, sei lá o que, o acesso. Nisso aí eu já tenho um custo fixo de 200 a 300 reais por mês, mais um setup de 1.200. Sendo que é uma horinha que eu me dedicaria por semana e uma
por mês para analisar isso aqui, por causa que eu tenho um ou dois clientes, por favor, né, cara? Diminui 300 conto do meu faturamento faz de uma hora eu tô sentado no sofá assistindo Netflix. É isso que vocês têm que entender. Agora, o cliente começou a faturar pra caramba, o negócio começou a ficar extremamente complexo, o negócio foi para outro nível. Pegou mais um cliente que tá no mesmo volume. Por exemplo, se eu tivesse mais um cliente no mesmo volume daquele, fazer na mão já custaria um pouco mais para mim. Se eu tivesse 3 clientes, talvez não ia fazer tanto sentido se eu não tivesse tanto tempo. Se eu não quisesse dedicar tanto tempo do meu final de semana ou à noite. Porque durante o dia tradicional eu estava fazendo outras coisas. E durante a minha noite eu estava fazendo outras coisas. Aí eu contrataria um sistema para ter um custo fixo. Passou de 4.500, opa, agora eu já não consigo mais controlar a mão, preciso de um sistema. Tá bom? Então tem essa visão de sistema, eu levo isso para mentoria fechada, que os alunos chegam em mim, qual é o melhor sistema? O melhor sistema? Quantos clientes você tem? Não, eu não tenho ainda. Ah, você vai começar e já tá pensando em sistema? Melhor sistema que existe para quem está começando e também para quem já tem experiência. Se chama Excel. Esse é top. Você pode estar no tamanho de empresa que for. Esse ninguém substitui. Excel. Ele é o melhor sistema que existe. Você só vai abandonar esse cara se de fato valer a pena. É isso que funciona, tá? E eu ensino isso dentro do curso. Clica no link que tá no chat. Eu indico vários sistemas. Eu tenho parceria com alguns sistemas que eles querem me levar como garoto propaganda e tudo, né? Para eu ser influencer. Ainda estou vendo isso ainda, mas eu indico esses tipos de sistema, desde declaração do imposto de renda da pessoa física até empresas grandes. Eu tenho várias parcerias com vários sistemas. Entram dentro do curso, eu indico isso de uma forma legal, eu falo sobre isso e também falo das planilhas em Excel, que eu vejo que vocês gostam tanto. Vocês não gostaram das planilhas que eu mostrei? Então, dá para você fazer muita coisa na planilha, cara. Isso aí é legal, concorda comigo? Sim ou não? Coloca no chat. Sim ou não? Tem um momento certo para tudo, tá bom? Vamos lá. Na hora que você vê o dinheiro no bolso, aí você fala, caramba, então é isso aí, cara. Então essa é a analogia que eu quero passar para vocês relativos a monofásico aqui. E qual é o problema? Quando a área fiscal não faz isso, não separa o fechamento, o que acontece? O cliente paga errado. Paga mais do que deveria, porque ele pagou sem tirar o PIS/COFINS e semi-substituição tributária. Aí quem entra em jogo? Os advogados tributaristas, vendendo recuperação tributária. Só existe recuperação tributária no Simples Nacional porque a área fiscal fez coisa errada. Tenha isso claro. Dificilmente o governo cria alguma coisa que te possibilita ajustar anos anteriores. Dificilmente isso acontece. Tem aí o debate do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Tem aí na pessoa física que eles falaram agora que pensão alimentícia não é mais tributado de imposto de renda para quem recebe. Aí deu a possibilidade de você ajustar os últimos 5 anos. Então são coisas extremamente específicas que o governo altera que te dá a possibilidade de mudar a sua forma de pagamento. Tirando isso, qualquer tipo de recuperação de crédito que existe no Simples Nacional não é por conta de alguma alteração que o governo criou, e sim por conta de um erro da área fiscal. Se existe a recuperação de crédito, se vocês viram lá, por exemplo, a Aline, que eu mostrei para vocês, que ela coloca mais de não sei quantos milhões recuperados de crédito, né, na bio do Instagram, mais de não sei quantos milhões de não sei o que recuperado lá no Instagram, se isso existe, ela está corrigindo, encontrando erros que uma área fiscal não fez isso que eu estou te falando aqui agora. Aí ela vende isso de cobra de 10 a 30% sobre os últimos 5 anos. Qual é a análise que ela faz? Puxa os XMLs das notas, aí, não sei se vai fazer por um sistema ou não, vê se tem CST com substituição tributária e INCM com substituição tributária, no Simples Nacional, né? Identificou? Próximo passo, vai no PGDAS, analisa os últimos 5 anos e vê se foi separado a receita. Não foi separado? Retifica os últimos 5 PGDAS, transfer de campos web, processo administrativo e pede de volta. Receita tem até 360 dias para pagar, mas na prática nós temos a experiência de ver ela pagando em até 3 meses. Eu detalho tudo isso para você dentro do módulo que nós chamamos de Fazendo Renda, dentro do curso fechado. Clica no link que está no chat que eu falo de tudo isso, é um planejamento top. Top demais. Entra lá que você vai ver isso de um jeito bem legal. E eu fico bem feliz de te falar isso, porque eu sei que aqui você vai fazer dinheiro. Eu não quero que você cometa erro nesse sentido, e eu quero que se você cometeu, você seja capaz de pegar o seu erro.
e também conseguir fazer dinheiro. É um tema aí que a galera fica milionária, recuperação de crédito, a pessoa fica milionária. Tem alguns contadores que já conseguiram chegar num nível legal, que abriram uma empresa especialista nisso, só pra pegar erro. E os advogados, se você joga no Instagram, você vai ver todos os advogados tributaristas andando de Porsche, tá? Lamborghini, olha lá, compara o Instagram dos advogados tributaristas com o Instagram dos contadores, dá uma olhada lá que você vai entender a diferença. Aí você vai pegar as atividades. Quais são as atividades que o advogado tributarista está fazendo? As que geram dinheiro para eles mesmo são essas que qualquer um pode fazer. Você pode fazer. Independente se você tem CRC ou não. O que gera dinheiro para o advogado tributarista não é liminar, que só advogado pode fazer. Não é petição judicial, que só advogado pode fazer. O que gera dinheiro para advogado tributarista é processo administrativo, que qualquer pessoa pode fazer. Processo administrativo significa você fazer uma par de compra dentro do portal do Simples. Isso é processo administrativo. Dentro do ECAC, isso é processo administrativo. Até minha filha, de 15 anos, eu ensinando ela, ela pode fazer, não tem trava, ela só precisa dos dados da minha empresa. E é aí que os advogados ganham dinheiro. E que vários contadores que eu ensino também. Clica no link que está no chat, cai para dentro do curso. E coloca aí no chat. Curtiram a aula? Coloca no chat, curtiram a aula? Muito conhecimento, não é verdade? Só que é importante para vocês. Muito conhecimento, muita coisa maravilhosa aqui que eu acabei trazendo para vocês. E tem alguns detalhes bem interessantes, né, que eu acho que é importante também vocês terem essa visão. Algumas pessoas estavam perguntando, professor, e a DIRB e tal? Nova obrigação acessória que o governo criou para ver aí as questões relacionadas a benefícios fiscais. Uma das principais dúvidas que eu recebi é: empresas do Simples Nacional estão obrigadas a entregar? A resposta é depende. Depende do quê? Se for aquelas empresas, por exemplo, do anexo 4, que tem a contribuição do INSS à parte, né, ou que teve desoneração de folha, acaba sendo obrigado a enviar. Essa é uma das exceções relacionadas a empresas do Simples Nacional, né? Fora isso, tem outros detalhes, né? O pessoal acha que o intuito da Receita Federal criando a DIRB é monótono, né? Porque essa informação já está em outro lugar. Mas, na verdade, o intuito maior dela é validar aquilo que ela não está recebendo, validar aquilo que não foi pago, né? Então, tem uma estratégia específica da Receita Federal relacionada a isso. E muitas pessoas não perceberam isso. Uma coisa que eu quero te falar, e talvez você não saiba, né? Uma coisa que eu quero te falar e talvez você não saiba. A Receita Federal fez uma live para explicar detalhadamente essas dúvidas, a dúvida que a galera tinha sobre a DIRB. E eu indico você assistir. Esse é o primeiro passo. Quem assistiu, coloca aí no chat para o professor saber. Tá aqui, ó. Tá lá no canal da Receita Federal, tá vendo? Aqui, ó, Receita Federal, você coloca, ó, declaração de pessoas jurídicas que utilizam benefícios fiscais, DIRB. Assiste, é uma live de 40 minutos aqui que eles fizeram, que é basicamente respondendo várias perguntas. Essa live vai te trazer uma visão um pouco melhor, para que você tenha essa visão e consiga levar, tá bom? Assista isso aqui. Se você não assistir, você vai ficar com dúvida. Então, se você colocar, escreve aí, ó, DIRB no Google e coloca Receita Federal, tá bom? Dentro do canal da Receita, lá, ó, você vai pegar a live oficial dos caras explicando isso. Eu acho que isso vai te trazer um conhecimento bem legal sobre a ideia dos caras, para que você consolide com o que eu estou te falando e você siga. Tranquilo? Coloca no chat. Querem o material que eu utilizei hoje? Coloca no chat, sim ou não? Vocês querem o material? Sim ou não? Coloca no chat. Querem o material? Coloca no chat se vocês querem o material, sim ou não. Aí eu decido aqui se eu vou mandar para vocês ou não. O que eu vou fazer aqui? Vou finalizar a aula. Eu vou colocar aquele cronômetro de 10 minutos para eu finalizar a aula e eu finalizo oficialmente as inscrições do curso. Então, se você não entrou ainda, você tem agora, né, os seus últimos 10 minutos para fazer a sua inscrição e entrar dentro do nosso treinamento. O Mundo Contábil pode disparar no chat para eles. Dispara no chat para eles. Então, deixa eu colocar aqui. Na hora que